A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 15 de outubro de 2024, Deus seja louvado. Estamos chegando já à meada do mês, Deus é bom o tempo todo, então não perca tempo, não perca oportunidade, faça tudo aquilo que o Senhor trouxer às tuas mãos, faça tudo aquilo que o Senhor colocar diante de você, que for para glorificar o nome do Senhor, não perca a comunhão, a intimidade, o relacionamento com o Senhor agora. Nós estamos nos últimos segundos. E nesse capítulo 21 de Lucas, a qual nós iremos hoje aqui falar um pouquinho sobre esse poderoso capítulo que vai nos ensinar muitas coisas. É um capítulo escatológico que Jesus falou ali aos seus discípulos, está paralelo com Marcos capítulo 13 e com Mateus capítulo 24. São os capítulos escatológicos que Jesus fala do fim, do princípio das dores. Jesus fala como estaria o mundo sobre a sua volta. Jesus fala também sobre a destruição de Jerusalém. É um capítulo muito forte que traz uns ensinamentos muito poderosos para a nossa vida. E esse capítulo é um capítulo que está paralelo com esses dois capítulos ali que eu falei dos outros evangélicos sinóticos. Amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. No capítulo 21, Jesus vai erguer os olhos e vai observar uma viúva, né? Colocando ali suas duas moedinhas, né? Aquela viúva pobre. E também vai ver os ricos, né? Eles colocarem seus sacos de dinheiro, darem ali até mais do que tinham para mostrar ali a sua grandeza. Mas Jesus, ele não se impressiona com a quantidade que você dá para mostrar o tanto de poder que você tem, o tanto que você possui. Jesus, ele fica impressionado quando você dá tudo quando você não tem nada. Aleluia. É muito lindo ver a disponibilidade daqueles que buscam Jesus com sinceridade e entregam ao Senhor tudo, tudo. Então entregue a sua vida na mão do Senhor, o controle da sua vida para Deus. Porque se você não der tudo para Deus, não é a mesma coisa de você não dar nada. Dê tudo, entregue tudo. Entregue sua família, entregue a finança, entregue a sua vida, entregue o controle, seus desejos, suas emoções. Entregue tudo na mão do Senhor. O verso 4 diz assim: porquanto todos os ofertantes deram daquilo que lhes sobravam, esta porém, a viúva pobre, esta porém, deu, aleluia, da sua extrema pobreza, deu tudo o que tinha, todo o seu sustento. Deus quer que a gente entregue tudo. Muitas pessoas estão até descendo as águas do batismo, muitos foram batizados, mas não se converteram, não tiveram arrependimento. Então arrependimento é quando tudo em você e tudo que você possui se converte junto com você. Então vamos lá? Então vamos dar continuidade. No verso 5, Jesus agora vai falar sobre a queda de Jerusalém. Jesus profetiza. E esse versículo 5 e 6 aqui, os discípulos estão olhando, né? Se você ler lá Mateus capítulo 24, verso 1, você vai ver. Alguns dos seus discípulos começaram a falar com admiração sobre a magnificância do templo, edificado com enormes pedras e potentosas obras de arte dedicadas a Deus. E eles começam ali a se vangloriar, a mostrar a Jesus, a grandeza do templo, a riqueza do templo. E nesse verso 5 aqui, Jesus está falando sobre a destruição de Jerusalém no ano 70, que vai vir sobre a vida através do imperador romano Tito, né? Ele vai, imperador não, comandante romano Tito. Ele vai sitiar Jerusalém e vai ser destruída Jerusalém. Jesus aqui profetiza e 40 anos depois vai acontecer. Aproximadamente ali no ano 70 depois de Cristo vai acontecer essa profecia que Jesus vai falar. E se você ler Ezequiel capítulo 8, verso 4, 5 e 6, você vai ver que está se cumprindo aqui também uma profecia que Ezequiel também foi usado pelo Senhor para falar, pelo Deus vivo para falar. Jesus lançaria, né, os seus olhos, o Messias lançaria os seus olhos, o seu último olhar sobre Jerusalém ali e se lamentaria. Então Jesus ali vai cumprir essa profecia que foi falada pela vida do profeta Daniel, que está no capítulo 8. E quando eles ouvem Jesus falar que ali não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos vão perguntar a Jesus, vão indagar a Jesus, quando tudo isso acontecerá, que sinais haveria, né, da vinda do Senhor e como seria, né, os eventos dos últimos tempos. E do verso 8 em diante, Jesus começa a falar. Esclareceu-lhe Jesus, proferindo: cuidai para que ninguém vos engane, vos iluda. Pois muitas pessoas virão em meu nome, proclamando: eu sou o Cristo. Ainda não chegou o final dos tempos. A estes não sigais, quando ouvirdes falar de guerras, rumores de guerras, revoluções. Não apavoreis, pois é necessário que esses fatos venham primeiro. Contudo, o final dos tempos não ocorrerá em breve. Então a gente precisa compreender
que o Senhor estava trazendo para aquele momento atual o acontecimento. Ali naquele tempo já havia muitos dizendo que era o Messias. Hoje, atualmente, irmão, você pesquisa e faz uma pesquisa na internet, você vai ver, tem aquele que eu esqueci o nome lá, que diz que é Jesus, e vê a quantidade de pessoas que seguem aquele homem, acreditando que ele é o Messias. Ele já foi motivo de chacota num programa na rede de televisão. O rapaz pega assim, vamos tomar um vinho? E aí, entrevistando esse homem, e ele fala, vamos, ele fala que beber não é pecado. E ali o cara pega um copo de água e coloca lá, e ele fala, uai, mas não é vinho? Aí o cara falou, agora você faz aí o seu papel, quer dizer, transforme água em vinho, porque Jesus transformou água em vinho. Então, muitos são motivo de deboche, de chacota, porque se dizem ser o Cristo. No período que Jesus estava, já havia muitos que diziam que era o Messias, que era o Cristo, por isso que muitos não criam que Jesus, o verdadeiro Cristo, não era o Cristo, porque havia muitos naquele tempo que se identificavam como Cristo. E Jesus vai falar, vocês vão ouvir rumores de guerra, vai muitas coisas acontecer, mas é necessário que esses fatos aconteçam, mas ainda não será o fim. E Jesus vai trazendo para eles aquele entendimento. Acrescentou Jesus, por quanto a nação se levantará contra a nação, reino contra reino, governo contra governo. Nós estamos vendo isso, nós vemos nações contra nações. Essa guerra lá que está acontecendo em Israel, que é um dos sinais para a gente que é da igreja, para a gente que servimos a Deus, despertarmos do sono. Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 5, verso 14, né? Levantai dentre os mortos, porque já havia muitos morrendo ali espiritualmente, mortos, né, no sono da indolência. E Paulo fala para que a igreja se levantasse no meio daqueles que já tinham se perdido, para que ficasse de pé, para que acordasse, para que saísse da inércia, da loucura espiritual, né? Então, se levantai entre os mortos. Então é isso que o Senhor está trazendo para nós neste momento agora, que nós venhamos despertar do sono, acordar e não perder a nossa salvação. É os últimos dias, irmãos, é os últimos segundos da igreja na terra. É tantos sinais sendo dados, é tanto meios da gente compreender tudo que está acontecendo, mas ainda há muitos dormindo, há muitos ainda brigando, há muitos ainda se perdendo seu tempo. O verso 11 diz, haverá em muitos lugares enormes terremotos. Então terremotos, irmãos, haverá e vai aumentar, entende? Do tempo de Jesus para cá, vai aumentando. Pode ver que hoje fala muito terremoto lá, terremoto cá, fala muito. Epidemias, nós vimos a epidemia horrível, foi no mundo inteiro, uma das epidemias, né? Uma das epidemias que aconteceu, que foi essa última agora que a gente teve, a partir do ano de 2020, que foi a Covid. O Senhor avisou, alertou a igreja que viria essa enfermidade, eu nunca esqueci. No ano de 2020, o Senhor, no mês de janeiro ali, o Senhor me deu o sonho, me mostrou tudo fechado no Brasil e no mundo inteiro. Eu lembro que quando eu falava isso, algumas pessoas riam de mim, debochavam de mim, porque as portas do mundo inteiro fechar, as rodoviárias fechar, as entrada das nações fechar. Então algumas pessoas até riam de mim quando eu falava sobre isso, que o Senhor tinha me mostrado e se cumpriu ali, porque veio a Covid, a gente viu a quantidade de mortes que teve, de pessoas que morreram, quantos servos do Senhor também foram recolhidos nesse tempo, através dessa enfermidade, dessa epidemia horrível que teve, devastadora, como fala o texto aqui. A falta de alimento, nós já vivemos uma falta de alimento e ainda aumentará, nós viveremos um período agora de escassez de alimento na terra, tá, irmãos? Muitos não estão dando crédito, que Deus está usando os profetas, avisando que faltará alimento da terra, avisando que faltará, mas as pessoas não estão dando crédito. Nós estamos vivendo um cristianismo, ontem eu falei com uma irmã, nós estamos vivendo um cristianismo raso, irmãos, e quem está profundo, vivendo profundo do evangelho, está sendo taxado como louco, como doido, tá um negócio muito esquisito. As pessoas estão vivendo raso, o evangelho crentez, aquele evangelho que eles querem viver. Tá um negócio muito sério. Então sucederão eventos terríveis, surgirão poderosos fenômenos celestes. A gente viu aí esse furacão aí que teve Newton, né? Destruindo lá aquele lugar lá perto dos Estados Unidos, que eu esqueci o nome aqui agora, Flórida, e a gente viu aquilo tudo acontecendo, mas através da oração. Ainda teve um contorno daquele furacão. A destruição não foi tão... Então é terrível, mas não foi pior ainda, porque ainda teve aquele desvio ali, né? Através da oração do povo de Deus orando, a igreja orando, irmãos. A oração tem muito poder, então ore, continue orando, em nome de Jesus. Entretanto, antes de tudo isso acontecer, vós prenderão, serão perseguidos. Meu irmão, é muita coisa que vai acontecer ainda, mas a igreja não está isenta de subir. Entenda isso. A partir do momento que Jesus foi assunto ao céu, Jesus podia levar a igreja até naquele momento. Então nós não sabemos a hora, o dia e nem o momento. Por isso nós temos que estar preparados.
preparados, a todo momento preparados, porque nós não sabemos que dia, que hora que será. Pode ser agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui para falando com vocês. Pode ser qualquer momento, então fique preparado, esteja preparado. Ah, eu vou me preparar. Não, esteja, conserte sua vida hoje, analisa hoje tudo que é necessário analisar, para que nós não sejamos pedra de tropeço na vida de ninguém e que também não perdemos a nossa salvação. Porém, isso vos será a oportunidade para que deis testemunho. Tudo que nós vivemos é uma oportunidade para dar testemunho, irmãos. Para dar testemunho. Tá sendo perseguido, dê testemunho. Tá sendo caluniado, dê testemunho. Tá passando pela escassez, dê testemunho. Eu tô vivendo um período muito maravilhoso com Jesus, período que Jesus me colocou na forja, sabe? Me colocando naquele período de processo para ser transformada, moldada e mudada por Ele. Porque cada dia da vida do crente é um dia de transformação, tá? A sua vida vai ser todos os dias transformação. Deus vai requerer o controle de cada área da sua vida. E cada dia Ele vai pedir um controle da sua vida. Então entregue para o Senhor e continue. Assentai, portanto, deixa eu o vosso coração que desce aqui, ó. Assentai, portanto, desde agora em vosso coração, que não deveis vos preocupar com o que haveis de declarar em vossa defesa. Então não se preocupe, Deus colocará palavras na nossa boca, Deus nos direcionará, é só entregar o controle na mão dele. Entrega o controle na mão do Senhor, que ele te dará a palavra, ele te dará a direção, o norteio. Ele está falando para os discípulos que não se assuste, não se preocupe, eu vou estar no controle. E aqui Jesus vai dizer, mas sereis traídos, preste atenção, mas sereis traído até por pais, irmãos, parentes e amigos. Matarão algum de vós, e por todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um único fio da vossa cabeça. Aleluia! E na vossa perseverança, que confirmais a salvação da vossa alma. Preste atenção, irmãos. Nós seremos traídos até por pessoas que nós amamos. Nós seremos traídos por pais, por mães, por amigos, por filhos. Nós seremos traídos por pessoas que têm o nosso sentimento. Porque o tempo que a gente vive hoje é um tempo de uma grande frustração na vida de muitos crentes. Porque não tem estrutura para ser traído, não tem tido estrutura para ser enganado por muitos. Que isso, missionário? É isso aí mesmo. São pessoas que se dizem ser seus amigos que vão se levantar contra você. Vão ter inveja, vão tentar te parar, vão armar, irmãos. Armar, tem crente que arma contra crente. Arma situações para fazer o crente cair. O Senhor já me mostrou muitas coisas em relação a armações. O Senhor já me pediu de ir em alguns lugares, porque tinha armações feitas para me cair, para defamar, para tentar me parar, para tentar me caluniar. Então Deus que está no controle da minha vida, Ele está no meu amanhã, Ele está no meu futuro, Ele está na minha vida, Ele está no meu passado, Ele sabe quem eu sou. Então entrega na mão de Deus e tenha certeza, Ele está cuidando de tudo. Eu fiquei aqui nesse verso 19 que diz assim: e na vossa perseverança confirmais a salvação da vossa alma. É na perseverança que você vai ser salvo. Vai se confirmar a salvação da sua alma enquanto mais você caminha. Quanto mais você prossegue, quanto mais você continua, quanto mais você luta contra as frustrações desse tempo e permanece firme, não deixa nada te parar, não deixa ninguém impedir o crescimento espiritual da sua vida. Continue, porque Deus está no controle de tudo. Não pare por nada. Jesus continua falando aqui do verso 20 ao verso 24 sobre a destruição de Jerusalém no ano 70 ali pelo comandante Tito. Jesus continua falando o que acontecerá. Jerusalém será cercada, sitiada. Aqueles que tiver na cidade, saiam imediatamente, fujam para os campos que venham, e assim Jesus vai dando direção, que as grávidas passariam por um período de muito sofrimento, que aquelas que teriam grávidas não suportariam os processos. Foi algo terrível, irmãos. Naquele período ali que o comandante Tito cerca Jerusalém no ano 70 e sitia ali, né? Era algo tão terrível que, se você estudar a história, você vai ver que diz que eles abriam a barriga das mulheres, tiravam o neném e colocavam gatos dentro para arranhar, né, por dentro. Diz que foi terrível, terrível. A história mostra a situação que Jerusalém ficou. Por quê? Por rejeitar Jesus. Por rejeitar o Messias. Ezequiel profetiza que Jerusalém rejeitaria o Messias. E isso aconteceria por a rejeição. Irmãos, não rejeite Jesus na sua vida. Não diga não para o eterno, não diga não. Aceite, Jesus é o melhor caminho a seguir. Ele é a salvação, irmãos. Não tem outro caminho que não seja Jesus. O homem que quer viver longe de Jesus, ele quer viver em dor. Ele quer viver... Você sabe aonde é o inferno? O inferno é no final de uma vida sem Deus. O homem que opta ter uma vida sem Deus, ele está caminhando para o inferno. No final da vida dele, ele vai encontrar o inferno. Eu ouvi essa frase pelo pastor Hernando Dias Lopes e eu fiquei com essa frase na minha mente.
O caminho para o inferno é o final de uma vida sem Deus. Quem caminha sem Deus está caminhando para o inferno. Quem caminha sem Jesus está caminhando para o inferno. É triste falar isso, mas é uma realidade verídica. E nós não podemos ser negligentes de não falar essa verdade, que é necessário que o mundo ouça que o caminho é Jesus. Nós precisamos retornar e entregar a nossa vida para Ele. Agora Jesus fala a partir do verso 25 ao 27 sobre o seu glorioso retorno, como estaria o mundo, né? Daqui do verso 25, Jesus começa a falar e profetizar a escatologia, né, o futuro, né, aonde viria de vir. Olha só, e haverá sinais no sol. Jesus está dizendo que haverá sinal. Nós estamos vendo muitos sinais aí que têm se dado no sol, na lua, nas estrelas, na terra. As nações ficarão desesperadas com medo do terrível estrondo do mar e das ondas. A gente vê, irmão, tsunami, alabastando, acabando lugares. Nós vemos sinais no céu, estrela caindo. Nós vemos muita coisa acontecendo. Os sinais têm sido dados, irmãos. Desperta, tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Se você está sem fé, ore pedindo fé. Os discípulos pediu fé a Jesus. Senhor, aumenta a nossa fé. Fé é dom, irmãos. Ter fé é dom. Então ore pedindo fé para crer nesses sinais, para crer nesses sinais que estão acontecendo. Nunca tivemos tão perto, tão perto, tão perto do arrebatamento da igreja, da volta de Cristo, de Jesus levar esta igreja para estar para a eternidade se cumprir. Eu acredito que está tudo preparado. A casa foi preparada para a vinda, né, do anticristo, para a vinda desse homem. Ninguém limpa uma casa que está limpa. A casa precisa estar desorganizada, bagunçada, para poder entrar na organização. Então, tudo que você está vendo é um cenário sendo preparado para o anticristo, irmãos. O mundo vai estar de cabeça para baixo mesmo. Acabou. O mundo vai estar, a saúde vai estar, os governos. Para com isso de ficar buscando morada na terra. Nós somos peregrinos nessa terra, nós iremos para a glória, então não vai melhorar. Eu sinto te dizer isso, mas vai piorar. O Brasil não vai melhorar, vai piorar porque é necessário a casa estar desarrumada para que o anticristo venha reinar nesta terra. Então, se você busca morada aqui, tudo bem, prepare a sua morada e fique aqui com o anticristo. Agora, quem busca morada no céu, quem quer ter uma eternidade com Jesus, continue se santificando. Quem é sujo, se suje mais. Quem é santo, se santifique mais. Quem é justo, seja justo mais ainda. Justifique-se mais a sua vida. Então permaneça, porque o céu nos espera, no nome de Jesus. Muitas pessoas desmaiarão de terror, preocupadas com o que estará sobrevindo sobre as populações do mundo, pois perderão espaço, pois os poderes do espaço sideral serão abalados. Então se sobrevirá o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com poder e potentosa glória. Sendo assim, quando estes fatos começarem a surgir, exaltai e levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Levanta a sua cabeça, olhe para o alto. Meu Somária, o negócio está difícil, tá? Levanta a sua cabeça, olhe para o alto, porque é de lá que vai vir um socorro. Fica nesse verso 28. Sendo assim, quando esses fatos começarem a surgir, exultai. Então se alegre. Aleluia. Glória a Deus, está chegando os últimos dias, está chegando o momento que a igreja vai subir. Então glorifica, exulta, glorifica a Deus. E levantai as vossas cabeças, pois está muito perto a vossa redenção. Então levanta a sua cabeça, adore a Deus, glorifica o Senhor, porque está próximo a ida da igreja para a terra. Desapegue de tudo aquilo que está te atrapalhando a viver uma vida com o Senhor. O Senhor agora fala da figueira, a partir do verso 29 ao 33, ele fala sobre a parábola da figueira. Nós sabemos que a figueira é Israel, irmãos. O maior sinal agora está sendo Israel para nós. Então desperta, irmãos, desperta. Sai do sono da indolência, sai da falta de compromisso com Deus, comece a buscar o Senhor. Tire tudo aquilo que está te servindo de atrapalhar, tudo aquilo que está sendo pedra de tropeço, tudo aquilo que muitas vezes a gente acha que está glorificando a Deus, não está glorificando a Deus. Tire do seu caminho e continue a caminhar, porque o céu nos espera. Nós não podemos baixar a guarda. Deus está nos preparando e preparando este mundo para entender que o Senhor vai levar a igreja dele. Então continue olhando para Jesus, porque Deus é bom o tempo todo, ele é fiel. E agora Jesus vai falar, devemos viver em vigilância. Tudo que é Jesus nos ensinando. Todos esses contextos que eu estou lendo aqui, não dá para ler tudo como eu já falei com vocês, porque senão a gente vai perder muito tempo. Na realidade não é perder, é ganhar tempo. E eu não consigo gravar um vídeo de 20 minutos falando sobre todo esse contexto. Teria que ser um vídeo para cada
para cada tópico desse aqui, que Jesus deixou aqui, ó, a destruição de Jerusalém, o glorioso retorno de Jesus, a parábola da figueira, devemos viver em vigilância, tudo isso aqui seria um tópico para a gente estudar. Jesus revela os sinais do fim, a oferta da viúva, a queda do templo que é profetizado por Jesus, então tudo isso aqui seria um vídeo para cada, então nós não teremos muito tempo, então eu quero continuar um capítulo por dia, então nós vamos fazer assim, até o nome do Senhor continuar sendo glorificado em nossas vidas, amém? Então vamos lá, vamos encerrar esse vídeo agora, devemos viver em vigilância, tende cuidado de vós mesmos, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. É o que tem acontecido atualmente. O coração de muitos tem ficado sobrecarregados. Sobrecarregados de dor, de luta, de dificuldade, de tristeza. O coração de muitos tem ficado sobrecarregados de traições, de perseguições, com as consequências da libertinagem, o pecado desenfreado na vida de muitos crentes. Mateus capítulo 24, versículo 12, por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Da embriaguez, quantas pessoas têm vivido embriagados pela ansiedade, embriagados por bebidas alcoólicas, embriagados pela fama, pelo dinheiro, pelo desejo de ter mais, de crescer e de ser desta vida terrena. Quantas pessoas presas a essa vida terrena, agarradas às coisas deste mundo. Nossa, é muito forte só esse versículo 34 que eu tô lendo aqui. Jesus está falando sobre tudo isso. Tudo isso. E para que aquele dia não se precipite sobre vós, quer dizer, pegue a gente de surpresa, né? Que aconteça e você fique aí ou eu fique aqui porque tá desapercebido. Então Jesus está dizendo sobre vós de surpresa, como uma armadilha, porque o arrebatamento da igreja vai ser uma armadilha para muitos, tá? Vai ser glorioso, vai ser alegre para muitos que estão esperando, mas vai ser uma armadilha para muitos que estão achando que Jesus vai esperar primeiro você casar, você viver a sua vida promíscua, viver bastante o seu pecado oculto, porque o que mais tem é crente com pecados ocultos dentro da igreja, ou sei lá, fazer aquilo que eu acho que é certo, aquilo que eu acho que é errado, para depois eu querer me consertar. Então não há tempo a perder. Conserte hoje, faça hoje, porque Jesus nos chama hoje para esse compromisso, para esse concerto com ele, pois ele certamente virá sobre todos os que vivem na face da terra. Jesus virá para a redenção de muitos e para a destruição de muitos. Não esqueça disso. Jesus virá para a destruição e para a restauração e para a redenção de muitos. Então não esqueça. Vigiai, verso 36. Portanto, em todo o tempo, orando para que possais escapar de todos esses eventos que estão para acontecer e apresentar-te-vos em pé diante do Filho do Homem. Em pé diante de Deus, porque tem muita gente que está caído. Se levante, fique de pé, busque a Deus, peça socorro. Peça socorro, irmã. Se você está passando por luta, dificuldade, peça socorro. Irmão, se você está passando por luta, dificuldade, peça socorro. Nunca esqueça, há verdadeiros na terra, há servos e servas do Senhor que têm compromisso com o céu. Por mais que o diabo tenha lutado, tenha tentado para esses remanescentes, ele não consegue, porque é uma igreja verdadeira na terra. Jesus passava o dia ensinando no templo e o pôr do sol caminhava até o monte chamado das Oliveiras, aonde passava a noite em oração. Então Jesus ensinava de dia e passava a noite de oração. Jesus orava de dia e ensinava à noite. Então eu tenho uma vida de oração, tenho uma vida de busca, uma vida de consagração, jejue, clame a Deus e Deus fará a vontade dele nas nossas vidas. Peça socorro para você que está passando por luta, porque nós estamos vivendo nesse tempo onde muitos estão sobrecarregados e não está suportando os ataques espirituais. Neste momento, vamos orar. Vamos orar por aqueles que estão passando por prova, por luta. Vamos orar por aqueles que não têm suportado mais os ataques espirituais, por aqueles que passou por luta, por aqueles que passou por aflições, por aqueles que passou ali por perda, por aqueles que estão passando ali por um período de sumiu a frase da minha mente, mas nós vamos orar aqui em nome de Jesus, porque muitas pessoas estão frustradas por traições, por decepções. Decepções, essa era a frase que eu queria falar. Pessoas que estão sendo decepcionadas por parentes, por amigos, por pessoas próximas, por pessoas ali que deveria dar a mão, por liderança. Quantas lideranças têm sido usadas pelo diabo para tentar matar a fé dos membros da igreja, das ovelhas? Quantas ovelhas sendo usadas pelo diabo para matar a fé dos líderes, dos pastores, das pastoras, dos homens e mulheres de Deus? Quantas pessoas têm sido usadas pelo adversário? Porque assim, da mesma forma que Deus usa o ser humano para glorificar o nome dele, Satanás usa também pessoas, seres humanos, para poder fazer as obras malignas dele. É isso que nós precisamos reconhecer.
Então que não seja eu, que não seja você, mas que nós venhamos continuar a buscar Deus. Vamos orar? Senhor, nós oramos agora, ó Pai, por aquelas pessoas que estão passando por um momento de aflição, por um momento de tribulação, ó Pai, a qual as consequências têm sido drásticas, a qual as consequências, ó Pai, têm sido de desânimo, tem sido, Senhor, de embriaguez nesses últimos tempos da ansiedade. Quantas pessoas ansiosas, desanimadas, quantas pessoas parando, ó Pai, desistindo de continuar porque não suportam mais, Senhor, as aflições desse tempo, os ataques, Senhor, as traições, quantas decepções, ó Pai, muitos têm vivido e têm desanimado e desacreditado. Eu oro agora te pedindo resistência no coração desta mulher, resistência no coração deste homem. Eu repreendo em nome de Jesus, ó Pai, todo espírito de desistência vai batendo em retirada, espírito de cauterização da mente vai saindo agora do coração da minha irmã, do coração do meu irmão, vai caindo por terra agora, espírito de desânimo, vai batendo em retirada. Toma essa família em tuas mãos, esta família do Senhor. Eu profetizo restauração, cura, renovo, porque o Senhor é Deus que faz coisas grandes. Meu Deus, esse casamento não vai ser desfeito, essa família não vai ser desfeita. Eu repreendo no nome de Jesus toda perturbação mental, vai batendo em retirada agora pensamentos ao contrário, pensamentos oscilantes, vai saindo da vida do meu irmão, da minha irmã. No nome de Jesus eu repreendo agora, no poder do nome de Jesus, toda cauterização da mente vai caindo por terra agora. Levanta na bassuriande que andarácia. É momento de levantarmos, é momento de clamarmos, é momento de pedirmos ao Senhor, é momento de levantarmos e ficarmos de pé, porque breve o Filho do Homem vai nos chamar e nós precisamos, ó Pai, entender isso agora. É necessário limparmos o nosso coração e pedimos ao Senhor a força para continuarmos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te dê força para prosseguir na caminhada. Que o Espírito Santo nesta manhã renove as tuas forças, renova o teu entendimento, renove o teu coração, te dê alegria, traga paz no teu coração, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.